O entrevistado da vez agora é o Léo Freiman, que fecha o 15º Congresso do Ensino Privado. O Léo é mestre em Psicologia, especialista em Psicologia Escolar e vai ministrar a fala os projetos de vida do educador. O que o educador deve ter como projeto de vida atualmente? É interessante, a gente hoje tem um consenso no mundo acadêmico da importância do desenvolvimento das competências socioemocionais com os alunos. Mas ninguém parou para pensar que antes era preciso formar o próprio educador nestas competências socioemocionais. O educador vem de um momento social, cultural e até econômico em que a empresa definiu o que o consumidor consumia, as emissoras de televisão definiam a programação, ou seja, existia um que mandava e outro que acatava. O mundo mudou. Richard Sennett, no livro A Cultura do Novo Capitalismo, mostra que depois da década de 80, com a explosão das tecnologias de informação e comunicação, mudou o modelo mental de crianças, de adolescentes, de adultos. Então, o meu convite hoje é trazer o professor para o aqui e para o agora. Lembrá-lo de que não existe o meu tempo e também não existe o todo mundo. Existe cada indivíduo como protagonista de sua vida. Se o educador não tiver a capacidade de projetar para si uma vida com felicidade, a chance dele obter sucesso é quase nenhuma, porque hoje se sabe que pessoas felizes têm sucesso. A felicidade é benéfica para o aprendizado, para o enfrentamento de desafios, para a reconstrução da identidade. Então o primeiro convite é, professor, você está feliz? Você vive uma vida cujo dia a dia é repleto de felicidade? E depois a gente vai refletir também sobre o propósito. Como trabalhar essa questão num mundo cada vez mais complexo, na falta de uma palavra melhor, onde a gente tem informações de uma maneira muito rápida, onde o aluno mesmo pode buscar as informações sobre o que ele quer, onde ele pode contestar o professor, onde muitas vezes o professor está num ambiente, digamos assim, não muito propício a implementar as ideias dele. Como que ele pode trabalhar para tentar ser feliz dentro desse ambiente? Existe uma história interessante de dois estagiários que queriam ser promovidos, o João e a Maria. E aí ambos eram cognitivamente semelhantes, o gestor chamou-os e falou, olha, vocês vão para uma ilha, você vai para o norte, você vai para o sul e vocês vão vender sandálias. Quem vender mais sandálias depois de um mês vai ser contratado. Deu 4, 5 dias, o João ligou e falou assim, pô chefe, esse desafio é complicado, ninguém aqui usa sandália, me dá outra coisa para fazer. Mas não deu 10 minutos, a Maria ligou, ela tinha ido para o sul. Nossa, chefe, muito obrigada, ninguém usa sandália ainda aqui, nossa, que oportunidade eu vou ter. Então, um dos objetivos que eu vou ter hoje com os professores é convidá-los a se apropriarem da teoria do mindset, que nada mais é do que o aceite de que a gente pode mudar. Quando a gente coloca na nossa equação mental a simples palavra ainda não, a gente começa a se perceber como um ser em mudança. Ou seja, todos podemos mudar. Essa ideia de que pau que nasce torto continua torto é uma besteira que vem de uma época em que as pessoas ou eram de um jeito ou de outro. E na verdade, todos podemos mudar, todos estamos, não somos. E aí que é a grande virada. Porque recursos há. Hoje você tem livros bacanas, você tem sites, você tem entrevistas como essa, você tem canais no YouTube só dedicados a isso, ou seja, recursos existem. A grande revolução, e por isso que eu achei incrível o tema desse evento, é a conexão. Né? Mas não é a conexão só com o aluno, é a conexão sobretudo dele com ele. Porque quando a gente nasce, Romero, a gente diz que a mãe deu à luz, não é? É. Quantos dos nossos professores hoje são agentes de luz? Quantos dos nossos professores entram em sala com o olho brilhando? Outro dia um professor me perguntou assim, mas Léo, onde eu vou achar motivação com tantas dificuldades? Falei, queridão, você não vai achar, você vai ser. E essa é a grande ironia da felicidade, da motivação. Primeiro eu dou para poder receber. E isso é a desconstrução de uma outra ideia tola, de que as pessoas só dão o que têm. Leonardo da Vinci não tinha as mais de 500 invenções quando as fez. Steve Jobs não tinha a Apple. A gente dá o que não tem. Albert Einstein não tinha a vacina quando a desenvolveu. Isso é o que nos faz humano.
Se a gente olhar Paulo Freire, tem uma frase linda, no final do meu mestrado eu coloco essa frase como conclusão: não posso me considerar humano se faço desaparecer em mim a esperança. Então, está na hora de nós como adultos, porque agora nós somos adultos que estão lá na sala de aula, para não sermos aquele professor que pira o aluno, e sim aquele que inspira. Porque eu piro o aluno com uma aula chata, uma aula fria, uma aula vazia, a hora que eu entro já viro as costas e escrevo na lousa. Eu piro o aluno com uma fala que não está conectada com a realidade, a hora que eu não me revelo, a hora que eu não faço uma ponte do que eu estou ensinando com a vida. Ou seja, as pessoas falam da competência socioemocional, tudo é competência socioemocional, o modo como eu trato o meu aluno, o modo como eu faço a mediação entre dois alunos que estão se provocando, um mural que eu faça sobre pessoas que nos inspirem, uma poesia que eu leio sobre empatia. Então, eu posso ter uma aula sobre competência socioemocional. Eu mesmo sou autor de um material sobre essa temática com a editora FTD, tem mais de 1000 escolas adotando, existe uma aula na grade curricular de projeto de vida, mas não é só isso. A hora que eu passo para o aluno um trecho de uma música que está falando sobre a possibilidade de mudança. A hora que no final de um jogo de futebol eu sento com os alunos e falo assim, escuta, vamos ver como é que foi a atitude de vocês, quem aqui teve fair play e quem não teve. A hora que eu pego uma notícia de jornal, eu falo, gente, olha isso aqui que aconteceu, essa torcedora que empurrou a outra, o que vocês acham? O que leva uma pessoa a fazer assim? Como seria o certo que a vítima reagisse? Aquele menino que ficou chorando, o que você diria para ele? Você está trabalhando competência socioemocional. Competência socioemocional, no fundo, se resume a ser gentil, a ser proativo, a ser humano. E tu está dando o protagonismo ao aluno ao mesmo tempo, né? Não está colocando, não está dizendo, olha, pegando o episódio esse mais recente do futebol, que eu acho que deve estar falando do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né? Que, enfim, ao invés de dizer que, não, isso está errado, ela não deveria ter agido assim, ou está certo por A mais B, o que você faria nessa situação, né? Isso. Qual seria a melhor escolha? Exato. Qual seria a melhor escolha? Qual seria a pior escolha? Alguém já passou por alguma coisa assim? Na próxima semana, se alguém fizer, o que você deveria agir? Isso, a gente tem hoje, volto a dizer, Romero, muitas publicações interessantes sobre metodologias artivas, aula invertida, gamificação. Então, recursos existem. A grande questão é a mudança de consciência. Né? É a mudança de eu perceber aonde eu estou no quadro da vida. Eu lembro um livro muito bonito do Nuno Cobra, que chama Semente da Vitória. Eu li o livro inteiro, adorei, e tem uma frase lá que vale o livro, que diz assim, você existe na sua agenda? Então, cabe uma pergunta, né? Você, professor, quando é que você se desliga das redes sociais para pegar um livro e reestudar? Quando é que você cuida da tua hidratação? Sabia que boa parte do mau humor vem da má alimentação ou da má hidratação? Ora, se eu só como comida de plástico, comida cheia de química, água não filtrada, eu vou ter que filtrar essa comida, então em vez de ter energia para pensar, criar, sonhar e amar, eu vou ter que gastar essa energia o quê? Para digerir. Então, quer ver um exemplo interessante? Por que o próprio professor de química não dá uma palhinha para os colegas sobre a importância de uma alimentação equilibrada? Por que o professor de biologia não dá ali uma reflexão sobre a importância do abraço que secreta ocitocina, que é o hormônio do amor? Por que o professor de educação física não pode ter um momento para sensibilizar os colegas sobre a importância de se espreguiçar, da atividade física, dos cuidados com o sono? Por que o professor de literatura não pode trazer um texto bonito sobre superação? Então, de novo, esse convite do trabalho das competências socioemocionais não é um vilão, ao contrário, é um grande amigo que está chegando dizendo, olha, a vida nova está aí, mas nós somos o futuro. A gente não precisa ter medo do futuro, nós somos o futuro. Nós somos o futuro construído a todo tempo, mas de novo, precisa se tomar uma decisão de entender que eu não sou o dono da verdade e que eu não sou o único todo-poderoso da sala de aula. Porque esse mesmo professor, por exemplo, que às vezes fala, mas é complicado porque o aluno de hoje já é nativo digital, eu sou analógico. É mentira, porque ele sai da sala de aula, ele compra comida pelo aplicativo, ele vai viajar, ele entra no TripAdvisor, ele entra nos games, ele usa redes sociais, ele o tempo todo está conectado com tecnologia. Então para a sala de aula não, porque o aluno tem que me engolir.
Que papo é esse? Isso para mim é autoritário. Então não tem espaço, Romero, para o professor 50 tons de cinza hoje. Não tem, a gente vai ter que ter o arco-íris de possibilidades. E isso é bom, mudar é bom. Isso não é uma ameaça, isso é uma oportunidade de vida. O cérebro se motiva quando a gente cria, quando a gente inventa, quando a gente inova. A felicidade, que é o que a gente começou a falar, ela está nesse caminho de quem cria, inventa, ama, recria, se transforma. A pessoa que está no niilismo, no vazio, esperando o salário no fim do mês, essa pessoa é uma desgraçada. Desgraçada. A vida dela não tem graça. E as pesquisas mostram, as pessoas que têm o propósito no dia a dia, nas coisas simples, em reaprender, em se conectar bem um com o outro, essas são as pessoas felizes. E a gente pode dizer mesmo com todas as dificuldades, os fatores externos, assim, que é o professor, é ele mesmo, é o agente da própria mudança dele? 1/3. Tem um papel aí fundamental do gestor. O dono da escola, o diretor da escola, o coordenador da escola, é aquele que é responsável, sim, por criar um ambiente voltado à transformação. A forma como a arquitetura, a decoração da sala dos professores é organizada diz muito sobre o tipo de pessoa que você vai ter lá dentro. Então, se eu não quero um professor ratinho de laboratório, né, que esteja voltado ao passado ou achando que a vida vai ser feliz só quando eu me aposentar, eu preciso parar para pensar, eu como gestor, eu estou gestando o quê? Eu estou gestando vida? Estou gestando alegria? Eu estou fazendo um cafezinho gostoso para esse meu professor, eu chamo ele pelo nome, eu parabenizo aqueles que se dedicaram, eu crio incentivos para que eles estudem, reaprendam. Por quê? Não é tudo o professor que tem que fazer sozinho, precisa ter alguém que está encabeçando essa transformação. Existe o papel do professor, existe o papel da família. A família é muito importante e é sim papel da escola educar a família na liderança, na gestão dos conflitos, na formação das competências socioemocionais. Por quê? Porque se a família não for parceira da escola, vai chegar a criança ou adolescente na postura de imperador, que é o tema do meu último livro, a síndrome de imperador. É uma doença generalizada no nosso país de pais e mães que, em nome de serem legais, deixam de ser leais. Leais ao que está na lei, ao que é o combinado, ao que é útil, ao que é saudável. Estão apostando muito em ser amiguinhos dos filhos. E aí o professor fica tomando carteirada. Aí tem diretora que hoje recebe a mãe que fala assim, estou pensando em tirar meu filho dessa escola porque a sua professora deu uma nota ruim. E aí a diretora vai lá e fala com a professora para baixar a nota. Não! Essa diretora tinha que dizer assim, escuta, se a senhora quer ter o direito de matricular sua filha ano que vem, então a senhora me ajude em casa a ensinar a tua filha a sonhar grande, mas a fazer grande. Porque aqui não tem mimimi, aqui a gente está preparando a tua vida para um futuro complexo, conectado, competitivo e exigente. Então, a gente tem que se unir, não adianta a senhora vir da carteirada na minha professora, não, se coloque no seu lugar e vamos juntas. Porque, de novo, se o gestor não defender e não empoderar a sua equipe, vai dar ruim. Obrigado pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui, já tive outras oportunidades e parabéns para toda a organização do evento do Cinep, que o começo, o meio e o final são bem cuidados e fazendo essa missão, né, de contribuir com uma educação transformadora e inspiradora. Tá. Obrigadão. Valeu. Obrigado.